É a aula mais chata da faculdade. E Sunungu, sendo um estudante que se preza, imediatamente cai no sono sem nenhuma preocupação. De repente, uma enorme janela do sistema o acorda, oferecendo a ele a escolha da melhor classe para sobreviver ao apocalipse. A princípio, Sungu não entende o que está acontecendo. Ele esfrega os olhos para ter certeza de que não está dormindo. É quando toda a sala de aula de repente mergulha na escuridão. E todos os outros estudantes começam a entrar em pânico. Sungu se pergunta o que esse apagão repentino no meio do dia significa, mas quando todos os eletrônicos param de funcionar, janelas do sistema aparecem na frente de todos os estudantes apavorados e dezenas de cartas de classe com diferentes números de estrelas aparecem, junto com uma contagem regressiva de 15 segundos. Enquanto os outros têm medo de escolher qualquer coisa, o tempo tá se esgotando. Sungu decide ser o primeiro a escolher a carta com mais estrelas, e ela acaba sendo a classe mais rara, Necromante. Além dele, apenas um cara desajeitado da classe escolhe a classe Espadachim e recebe uma espada de verdade. Mas Sungu não recebe nenhum item, então ele não tem certeza se realmente se tornou um necromante. Enquanto isso, todos os outros ficam sem nenhuma classe porque estavam com medo de escolher. Do nada, um dos estudantes é esfaqueado por um goblin irritante. Ele grita e chama o resto da classe por ajuda. No entanto, todos continuam olhando para ele em choque enquanto o goblin esfaqueia repetidamente até a morte. Depois de matar o cara, o goblin olha para o resto dos estudantes e eles percebem que podem ser os próximos. Todos imediatamente começam a correr, exceto o nosso garoto. Para ser sincero, ele não correu porque tinha medo de chamar a atenção do goblin. Vendo o goblin enfurecido, os estudantes pedem ao nerd espadachim para fazer alguma coisa, já que ele é o único com uma arma. No entanto, ele começa a chorar e se recusa a lutar. Vendo isso, o MC percebe que está oficialmente ferrado. Quando o goblin salta sobre ele, ele começa a correr, mas de repente percebe que vai morrer se virar as costas para ele. Então ele se vira e chuta o goblin para longe. O goblin é menor em tamanho, então o MC decide revidar com uma cadeira. Quando ele avança novamente, o MC o esmaga com a cadeira como um inseto nojento. Depois de matar o goblin, ele recebe uma notificação dizendo que ganhou 10 de ouro por derrotar um goblin. Ele olha para a mensagem e se pergunta se o mundo deles realmente se tornou um jogo de fantasia. Outra notificação aparece informando que ele pode controlar os mortos sob seu comando. No nível 1, ele só pode controlar 3 goblins. Enquanto tenta entender as coisas, o goblin que ele acabou de matar volta à vida, como um guerreiro morto-vivo. Sungu finalmente percebe que sua classe permite que ele invoque mortos-vivos. Quando o goblin morto-vivo olha para ele com olhos brilhantes, mais 2 goblins entram na sala. Os estudantes começam a entrar em pânico novamente e gritam por ajuda. O MC fica na frente dos goblins com seu soldado morto-vivo aguardando seus comandos. Sem pensar muito, ele ordena que o goblin ataque os monstros inimigos. O esqueleto começa a se mover e usa sua lâmina para abrir os goblins vivos. No entanto, os monstros começam a revidar, já que é uma batalha de 2 contra 1. Um deles consegue cortar o braço esquerdo do goblin morto-vivo. O MC percebe que talvez tenha que intervir se seu goblin perder. Os monstros não pareciam ser tão difíceis de matar, já que tinham um corpo infantil. No entanto, ele precisava de uma arma. Ele rapidamente chama o Ned com a espada e pede para ele entregar a arma. O cara segura sua arma com força e grita que não vai entregar. Ele diz que ele devia lutar contra os monstros se não queria que ele usasse a arma, mas o cara estava com medo demais para lutar. Nesse ponto, ele deveria jogá-lo para os goblins e roubar sua espada. Para ajudar seu soldado morto-vivo, o MC pega uma cadeira e arremessa nos monstros. O soldado esqueleto usa essa oportunidade para acabar com eles com sua lâmina. O MC ganha mais ouro por matar 2 monstros. Ele encara o goblin de um braço só enquanto ele caminha lentamente em sua direção com uma expressão fofa. O MC fica um pouco incomodado pelo esqueleto olhar diretamente nos olhos dele, então ordena que ele olhe para outro lugar. O esqueleto baixa a cabeça como se o MC tivesse ferido seus sentimentos. Nesse momento, Sungu recebe outra notificação, lembrando-o de que ele pode controlar os mortos-vivos. Ele rapidamente usa seu feitiço para reviver os 2 goblins que acabou de matar. Agora ele tem o número máximo de soldados mortos-vivos que pode invocar no nível atual. Enquanto todos tentam entender sua situação, começam a ouvir gritos de ajuda de outros departamentos da faculdade. O MC percebe que isso pode não estar atacando apenas o campus, mas o país inteiro. A vista lá fora é absolutamente devastadora. Parece que a cidade inteira está em chamas. Considerando a situação atual, um dos estudantes abre a porta e sugere que continuem andando. Outro estudante diz que devem correr para o estacionamento, já que ele tem um carro. Enquanto todos correm em direção às escadas, um grupo de goblins aparece das sombras. Os goblins correm em direção ao grupo, mas antes que possam atacá-los, os esqueletos mortos-vivos os emboscam. O MC grita para os estudantes correrem, enquanto seus servos mortos-vivos cuidam dos goblins. Em pânico, os estudantes se espalham e correm para diferentes áreas da faculdade. O MC tenta pará-los, mas então percebe que é melhor que eles sigam sozinhos. Ele sabe que o jogo segue algum tipo de regra. Ele pensa consigo mesmo que sua melhor chance de sobrevivência é continuar lutando, já que isso permite que ele se torne mais forte. Ele observa enquanto seus servos mortos-vivos continuam lutando por ele. Um dos monstros enlouquece e corta a cabeça de seu soldado morto-vivo. Com um de seus soldados derrotado, Sungu percebe que pode estar em apuros. Agora seus 2 esqueletos lutam contra 2 monstros. Desta vez seus esqueletos conseguem derrotá-los, e ele recebe mais ouro.
Ele também percebe que seu nível aumentou. Ele abre sua janela de perfil para verificar seus status. Em vez de pontos de atributo, ele recebe uma carta de nível que dá uma recompensa aleatória. Ele sabe que isso é baseado em sorte, mas é uma das partes mais importantes do jogo. Ele finalmente escolhe a carta de habilidade aleatória e ela aumenta sua capacidade máxima de controle de servos em 1. Isso significa que ele pode controlar 4 servos ao mesmo tempo. Agora, quando ele invoca outro esqueleto, percebe que está com pouca mana. Ele se cerca dos esqueletos e se senta para pensar um pouco. Ele ainda não sabe o que está acontecendo, então decide focar em sobreviver por enquanto. Com seus esqueletos agindo como escudo, ele lentamente desce as escadas. A situação lá embaixo não parece boa, mas ele sabe que não pode ficar no campus para sempre. Ele ordena que seus esqueletos lidem o caminho e sai. Enquanto os esqueletos descem, eles encontram Han-Ho. Ele se assusta ao ver os goblins mortos-vivos e acerta um deles na cabeça com um punhal. O MC o vê chorando e chama por ele. Seu amigo pergunta o que são aqueles goblins, e ele diz que são como guarda-costas dele. Ele então pergunta sobre a classe do amigo, e ele diz que escolheu a classe ladrão. Como seu amigo era burro, ele escolheu uma classe de 1 estrela, achando que seria do mesmo nível que um general. Até os servos ficaram decepcionados com o cara. Ele se junta ao grupo e todos começam a sair do campus. Enquanto caminham, o MC vê uma notificação dizendo que ele adquiriu o efeito de sinergia por estar em grupo. O efeito exige que o grupo equipe 5 adagas. Isso dá ouro bônus e uma chance de causar um golpe fatal no inimigo. O MC percebe que o buff se aplica a grupos quando certas condições são atendidas. Além disso, seu exército de esqueletos também poderia se beneficiar dos bônus. Isso significava que ele poderia ativar esse buff sem nem precisar de um grupo. Enquanto descem lentamente, encontram alguns servos e um monstro gigante que parece ser o chefe deles. Quando encontram os goblins, uma notificação diz que os monstros são afetados pelo cheiro da morte, o que reduz seus status em 30%. Esse efeito só é ativado quando há 4 ou mais esqueletos da mesma espécie. Com esse buff ativo, Sun-Woo envia seus esqueletos para lutar. Eles rapidamente dominam os goblins e começam a derrotá-los. No entanto, o verdadeiro desafio vem com o mini-boss. Ele levanta a mão para ativar a habilidade Berserker Selvagem. Isso fortalece os monstros inimigos e eles começam a virar o jogo. O MC sabe que precisa manter a calma nessa situação. Ele sabe que precisa se livrar do buff se quiser que seus esqueletos tenham chance de vencer. Ele ordena que o esqueleto de um braço só ignore os outros monstros e vá atrás do chefe. O Goblin pula no chefe e corta seu braço ao meio. De repente ele é chutado pelo chefe, mas fez seu trabalho. Com o buff removido, os esqueletos facilmente dominam os Goblins inimigos. O chefe não quer morrer tão facilmente, então resiste. Eventualmente o chefe também cai, e o MC recebe ouro bônus. Ele percebe que o chefe também deixou cair alguns itens. Um deles é uma lança, e o outro é uma pulseira que fortalece unidades aliadas próximas. Depois de pegar os itens, ele olha para o esqueleto de uma mão só parado na frente dele, esperando a aprovação. Sun-Woo sorri e o afaga na cabeça, o que deixa o esqueleto animado. Ele decide continuar seguindo com seu amigo. Enquanto caminham, ouvem pessoas por perto. O MC ordena que seus esqueletos se escondam para não assustar as outras pessoas. Muitos estudantes se reuniram em frente ao portão de saída. Um cara tenta acalmar todos e garante que já entrou em contato com o conselho estudantil. Parece que o portão principal da faculdade está trancado e eles não conseguem sair de jeito nenhum. O MC já conhece o cara. Seu nome é Jin-Sik e ele é um valentão que também assedia mulheres. Ele fazia parte do conselho estudantil, então agia como se fosse o responsável. O MC se pergunta se ele está tentando se exibir fingindo que ser o líder. Ele diz a Sun-Woo e a seu amigo que eles precisam ajudar a proteger os outros estudantes, já que tem armas. Ele pergunta qual é a classe dele e se gaba de ter matado um Goblin. Enquanto o MC sente vergonha alheia, o nerd com espada corre para dentro e informa que ouviu Goblins perto das escadas. O cara do conselho ordena que todos se escondam no café, enquanto eles guardam a entrada. Enquanto isso, Sun-Woo chama seu amigo e mostra a mensagem na porta. Ela diz que a porta não será aberta até que eles derrotarem um chefe em um tempo determinado. O chefe ficará mais forte se não for derrotado no tempo certo. O MC percebe que não pode depender de ninguém para salvá-los. Então eles precisam matar o chefe se quiserem sair. Nesse momento, ele encontra Jin-Suk novamente, que o apresenta ao nerd e ordena que ele segure os Goblins. O MC pergunta se ele viu a mensagem na porta. O cara diz que viu e está esperando uma equipe de resgate chegar. Ele acha que o exército coreano poderia vir salvar todos. O MC sabe que não pode simplesmente ficar esperando por ajuda. Quando começa a voltar para as escadas, viu um monte de Goblins correndo em sua direção. O nerd quase tem um ataque ao ver os Goblins. Ao mesmo tempo, os esqueletos também aparecem, o que o deixa ainda mais apavorado. O MC sinaliza para os esqueletos pararem e explica que eles estão sob seu controle. Ele chama o cara do conselho de idiota e envia seus esqueletos para lutar. Por causa do buff de sinergia e do cheiro da morte, os monstros não têm chance. Enquanto os estudantes observam pelas janelas de vidro do café, vem um exército de esqueletos de Sang-woo lutando contra os monstros. O MC se junta a seus esqueletos e começa a golpear os Goblins com sua lança. Jin-Suk o observa chocado, já que estava planejando fugir na primeira oportunidade. Quando os Goblins tentam fugir, o MC ordena que seus esqueletos bloqueiem as escadas.
Ele sabe que precisa convencer todos de que pode controlar os esqueletos. Para lutar contra o chefe, ele precisa que se unam a ele. Sua pulseira ativa um buff Espírito Selvagem, que aumenta a velocidade de todos os seus servos. Esses pequenos goblins não são uma ameaça agora, mas ele sabe que terá que enfrentar inimigos mais fortes depois. Os estudantes começam a notar que o MC é quem controla os esqueletos. Conforme seu exército limpa os goblins, todos começam a vibrar. Os estudantes começam a confiar nele agora. O MC procura itens nos monstros mortos, mas recebe apenas uma notificação dizendo que ganhou um ticket de roleta. Ele se pergunta como vão entregar o ticket se ele não tem inventário. Todos voltam ao grupo. O MC sorri quando vê Jin-Suk e pergunta se ele está sendo útil. Todos ficam em silêncio por um momento, sem saber o que fazer. O MC diz que eles não podem sair por enquanto, pois não podem quebrar a porta. Ele explica que precisam matar o chefe primeiro e que ele está em algum lugar do prédio. Ao ouvir isso, todos começam a recuar, já que ninguém quer enfrentar o chefe. O MC diz que as consequências de falhar serão terríveis, e eles podem ter que enfrentar monstros ainda mais fortes. De repente, um dos estudantes levanta a mão e revela que viu o chefe. Parece que o chefe está no telhado. Sun-Woo sabe que precisa ir ao telhado, então pergunta se alguém quer ir com ele. Como esperado, todos têm medo. Até seu amigo quer ficar para trás, mas o MC o força a ir junto para que possa fortalecer seus esqueletos. Enquanto conversam, uma garota chamada Jisoo interrompe e diz que trazer mais gente pode ser ruim devido ao espaço estreito. Ela diz que o MC já tem seus esqueletos, então não tem sentido trazer pessoas ainda mais fracas que os esqueletos. O MC pensa que a garota é um pouco precipitada, já que eles não sabem quase nada sobre o chefe. Ele olha para Jin-Suk, mas ele começa a tremer e diz que precisa ficar para proteger os estudantes. O MC sabe que não vai conseguir mais ninguém, então decide subir com seu time atual. Conforme sobem, encontram uma onda de goblins. Os goblins os cercam, por cima e por baixo das escadas. Sem hesitar, Jisoo avança e corta os goblins em pedaços. Ela usa uma espada longa e parece ser bem treinada. Han-Woo fica impressionado. Enquanto isso, nosso garoto está ocupado cuidando dos esqueletos acima. Depois de limpar a onda, continuam subindo. Depois de alguns lances, encontram o professor ferido. O MC corre até ele e pergunta o que aconteceu. Ele explica que, depois do ataque dos monstros, levou seus alunos ao telhado para mantê-los seguros. No entanto, isso foi um grande erro. Todos os alunos foram vítimas de um monstro aterrorizante no telhado. Ele agarra o MC e implora para não ir ao telhado, pois não quer que ele morra. O MC segura a sua lança e se levanta. Ele tem uma nova missão agora: matar o chefe e vingar o professor. A missão também diz que sua escolha afetará seu destino. Ele sabe que este é um momento crucial do jogo, então reúne seus esqueletos e sobe. Quando chegam ao telhado, recebem uma mensagem informando que entraram na sala do chefe. A situação é catastrófica. Nenhum aluno sobreviveu ao ataque do chefe, só restaram alguns minions. Jisoo fica furiosa ao ver isso e decide avançar para matar os monstros. Mas Han-Woo a segura e pede que espere. Ele sabe que devem ficar calmos e racionais se quiserem sobreviver. Não demora para os goblins notarem o grupo. Eles pegam suas armas e começam a cercá-los. Han-Woo pergunta ao MC se devem correr, mas ele quer lutar. Ele levanta a mão e ativa o feitiço Berserker. Com esse buff, seus esqueletos avançam contra os monstros pequenos e começam a cortá-los. O MC diz ao grupo para usar os mortos-vivos como escudos. Ele fica atrás de um minion e ataca quando vê oportunidade. Jisoo faz o mesmo e começa a cortar os monstros. Enquanto isso, o Han-Woo não sabe o que fazer, então fica parado sem jeito. Sentindo-se inútil, ele pega uma adaga e arremessa nos goblins. Sua adaga acerta e mata o alvo instantaneamente. O cara até se surpreende. Ele era bom em jogar coisas porque costumava jogar lápis fora dos outros estudantes. Ele imediatamente joga outra adaga e também acerta. O cara fica insano ao perceber que encontrou seu talento. Conforme os goblins começam a perder, eles sofrem um debuff, que diminui seus status. Eles correm de medo e param na frente de um enorme goblin. O MC imediatamente reconhece que esse é o chefe. Com o chefe ali, os goblins ganham nova motivação e voltam à luta. Enquanto o grupo tenta revidar, eles veem um esqueleto sendo destruído com um único golpe do chefe. O MC imediatamente ordena que seus minions recuem. O chefe continua atacando seus esqueletos, matando-os um por um. Ele revive os minions mortos, mas está com pouca mana, então não consegue continuar por muito tempo. Han-Woo tenta surpreender o chefe jogando suas adagas, mas o chefe bloqueia. O chefe então começa a perseguir Han-Woo, que grita por ajuda. Os minions tentam ajudar, mas o chefe os joga longe. No entanto, um dos esqueletos consegue acertar um golpe no chefe, deixando-o mais furioso e ele o chuta para longe. Do nada, a garota espadachim aparece e corta o chefe enquanto ele está distraído. Ela acerta bem, mas não o suficiente para derrotá-lo.
O MC percebe que ela está sendo estratégica, então ele também resolve criar uma estratégia. Ele cerca o chefe com seus minions e ordena que um deles ataque por trás. Quando o chefe se vira para se defender, o MC lança a lança diretamente nele. Ela acerta o rosto e ele grita de dor. O MC está quase sem mana agora e só tem 3 esqueletos restantes. O chefe percebe isso e ri, achando que venceu. Ele imediatamente ataca com sua espada, fazendo o MC perder a guarda. Quando o chefe corre em sua direção, ele sabe que precisa pensar rápido ou todos vão morrer. Felizmente, ele nota uma espada no chão. Tudo treme enquanto o chefe corre em sua direção. Sun Woo suspira enquanto segura a espada. Em seguida, ele ordena que seus 2 minions ataquem o chefe. O chefe imediatamente destrói um deles. O outro pula no ar e pega a espada que o MC jogou. No entanto, ele não acerta porque o chefe é rápido demais. Com o minion agora segurando uma espada, o efeito de sinergia de arma é ativado, aumentando a velocidade de ataque e diminuindo o peso da arma. Além disso, o minion ativa o efeito guerreiro de um braço, que dá 88% de chance de causar sangramento no primeiro ataque. O MC sabe que pode vencer com esses buffs. Ele pega uma cadeira e corre em direção ao chefe com sua espada. Ao mesmo tempo, Jisoo e o minion também atacam. Ele acerta o chefe com a cadeira para abrir a guarda, e todos avançam para atacar. No entanto, o chefe bate no chão, causando uma explosão que os joga para longe. De repente, o chefe é atingido por uma adaga lançada por Hanho. O MC sabe que essa é sua chance. Ele ordena que seu esqueleto de um braço se sacrifique para que possam acertar o chefe. O minion desempenhou um grande papel na luta inteira, mas agora era a hora de morrer. Em uma reviravolta chocante, o minion consegue acertar o chefe e ativa o efeito de sangramento. O chefe finalmente cai e o MC sobe de nível. Ele também percebe que o esqueleto absorveu toda a mana do chefe e agora subiu para o nível 2. Ele agora tem atributos de comandante. Seus amigos dizem que também subiram de nível depois de derrotar o chefe. Eles começam a falar sobre suas cartas de nível. O MC escolhe uma carta de habilidade aleatória. Ela permite que ele crie armas de ossos usando mana. No nível atual, ele só pode criar 4 armas, e a qualidade depende do osso. Com o chefe morto, sua missão exclusiva também é concluída, e ele recebe outra habilidade que aumenta o número total de minions que pode invocar. Ele ainda não entende a parte do destino da missão. Enquanto pensa, vê um capuz caindo do céu. Seu amigo pega o capuz e diz que ele aumenta sua chance de se esconder dos monstros em 50%. Jisoo recebe uma pedra de amolar de fogo. Ao afiar sua lâmina com a pedra, sua espada tem chance de pegar fogo durante um ataque. O MC sugere que testem os itens e habilidades depois, já que precisam continuar andando. De volta ao café, os estudantes começam a ficar preocupados. Até o nerd começa a se perguntar se deveria ter ido lutar com Sun Woo. Ao ouvir isso, Jin-Suk começa a gritar com os estudantes, dizendo que podem ir embora se quiserem. Ele diz que se alguém quiser reclamar, pode ir ao telhado e morrer como MC. Os estudantes começam a chamá-lo de idiota, já que o único protegendo eles é Sun Woo. Ao ouvir isso, ele perde a calma e começa a xingar. Ele também diz que o MC morreu e agora não há ninguém para protegê-los. Nesse momento, vários esqueletos aparecem e o assustam. O MC retorna e pergunta se ele quer mesmo que ele morra. Ele abre a porta de saída e se prepara para deixar o campus. O grupo e os esqueletos olham para Jin-Suk. O MC pergunta se ele tem algo a dizer. Ele fica envergonhado e faz uma cara feia, mas não responde. Atrás dele, estudantes sussurram que ele só finge ser líder forte, mas na realidade é um fracassado. Ignorando tudo, o MC, Hanyo e Jisoo deixam o prédio com seus esqueletos. Depois de verificar a área e ver que está limpa, Sun Woo nota um corredor e chama todos para seguir. Conforme caminham, encontram vários corpos com cabeças esmagadas e armas espalhadas. Depois de examinar os corpos, o MC conclui que foram mortos por goblins e se pergunta se ainda há algum no campus. Hanyo fica animado ao notar um grupo de pessoas à distância. O MC e os outros se aproximam do grupo. Todos têm armas e parece que sobreviveram aos monstros. Jin-Suk empurra todos para cumprimentar um cara chamado Dae-Song. O cara também o reconhece e fica surpreso que ele tenha sobrevivido. Enquanto conversam, Jisoo franze o rosto, pois já conhece o cara. Quando Jin-Suk sussurra algo para ele, Jisoo e Hanyo dizem que claramente estão falando sobre o Sun Woo. O MC não se importa e apenas sorri. Dae-Song se apresenta como presidente do conselho estudantil e comenta o quanto todos sofreram. Ele diz que precisam se unir para sobreviver. Ele então aponta para os esqueletos e pergunta sobre eles. O MC explica casualmente que fazem parte das habilidades de sua classe. Com desprezo, o presidente do conselho pergunta por que ele escolheu criaturas que matam pessoas. Sun Woo percebe que ele está tentando fazê-lo parecer perigoso. Dae-Song menciona que, se ele quiser entrar no grupo, terá que se livrar dos esqueletos. Levemente irritado, o MC pergunta o que acontece se ele recusar. O presidente do conselho, teatralmente, levanta a mão e pergunta se o MC realmente quer que aqueles esqueletos estranhos e assustadores se juntem ao grupo. Hanyo inicialmente fica bravo por chamarem os esqueletos de feios, mas depois de olhar para eles, ele concorda, embora ainda ache eles fofos. O MC diz que os esqueletos fazem parte da sua classe, e se ele os destruir, perderá suas armas.
Ele insiste que sobreviver neste novo mundo exige proteção, e os esqueletos fornecem isso. Daesung sorri e diz que ele não deveria se preocupar, pois eles vão protegê-lo. Ele pergunta pela última vez se o MC quer se juntar ao grupo. Ao ouvir isso, Jisoo fica irritada e dá um passo à frente segurando sua espada. Ela diz a ele que eles nem querem entrar pro grupo deles, e aponta que estar no conselho estudantil não o torna especial. Dayang olha pra ela e pergunta se ela é do departamento de educação social e física. Com um sorriso de canto, ela responde que isso não importa mais. Como a universidade está destruída, ele sugere que eles se acalmem e pensem novamente sobre sua oferta. Isso a deixa ainda mais irritada. Ela o lembra de como ele desviou taxas estudantis falsificando cheques durante um festival e revela que foi ela que os denunciou no site da universidade. Ouvindo isso, ele finalmente pede para seguirem caminhos separados. Quando o grupo começa a sair, ele grita para eles e diz que vão se arrepender de não ficarem juntos por causa do efeito de sinergia. Imagine dizer isso para um cara que pode invocar um exército de esqueletos. Após te afastarem dos membros do conselho estudantil, o MC pergunta a Jisoo se ela tem algum rancor pessoal contra Dayang. Ela diz que ele é apenas um valentão que vai para a escola para dar em cima de garotas e assediar mulheres. Hanô resmunga ao ouvir que o presidente do conselho estudantil é um canalha. A garota sugere que eles se concentrem em sair do campus por enquanto. Além disso, eles devem evitar lugares cheios de pessoas porque os monstros podem estar caçando grandes grupos. Sang-woo pensa por um segundo e sugere que eles sigam um caminho de pedestres pela colina, já que leva ao portão principal, mas evita a maioria das pessoas. A equipe sobe uma longa escadaria de madeira com os esqueletos vasculhando a área. Parece quieto demais. De repente, Sunangu levanta a mão sinalizando para todos congelarem. No final da escada, eles veem um enorme orc em cima de vários cadáveres frescos. Esse monstro orc parece ainda maior que o chefe Goblin. O MC percebe que essa é a próxima onda de monstros. Sem qualquer aviso, o monstro balança seu machado no chão e avança contra eles. O MC já está acostumado a lutar contra monstros agora, então ele sorri e pensa nisso como uma oportunidade de fazer novos esqueletos. O orc vai atrás dos esqueletos e os esmaga em pedaços sem aviso. Depois de destruir os esqueletos, ele vira sua atenção para Jisoo, que desajeitadamente avança sua espada. O machado do orc colide com a lâmina dela, quase a dominando. Quando ele levanta o machado para outro golpe, um dos esqueletos de Sunangu se sacrifica, estilhaçando-se para salvar Jisoo. O MC sabe que não pode deixar o orc se aproximar, então ordena que um de seus esqueletos o detenha. O esqueleto de um braço só fica na frente do orc. Quando o orc tenta atingi-lo, ele desvia do ataque e acerta um golpe no ombro. O MC chama Jisoo e diz para ela recuar para terreno estável, já que eles não podem lutar contra o orc na escada. Ela parece frustrada por quão facilmente o orc quebrou a defesa dela. Depois de subir mais, o MC diz ao grupo que eles realmente não podem se aproximar do orc. O orc se recupera do golpe e começa a subir as escadas. Enquanto isso, o grupo segue para as árvores para restringir os movimentos dele. O MC diz a Jisoo que ele usará os esqueletos como sacrifício para seu plano. Necessário. Ele tem muitos cadáveres por perto, então só precisa cuidar do mana dele. O orc começa a avançar pelas árvores tentando alcançá-los. Depois de cercar o orc, Sunangu ordena que seus esqueletos ataquem. Ao mesmo tempo, Hanô lança uma adaga em direção ao monstro. Todos os esqueletos também se juntam e jogam suas armas no orc. 2 deles avançam pelos pontos blancos do orc, mas o orc consegue acertar ambos. Surpreendentemente, os esqueletos conseguem agarrar ambos os braços dele e o seguram firmemente. Ao mesmo tempo, o MC e Jisoo avançam com suas espadas. O orc golpeia Jisoo, mas ela desvia, deslizando sobre o braço dele e atingindo seu joelho com a lâmina. O orc cai nos joelhos justo quando o MC corta seu braço direito. Finalmente, o esqueleto de um braço só lança-se no ar e dá o golpe final. O MC vê uma janela informando que ele ganhou 110 de ouro por matar o líder da patrulha orc. Surpreso, ele percebe que acabaram de derrotar o chefe dos orcs. Jill diz a ele que o orc não era tão forte quanto o chefe anterior que enfrentaram. Ele caminha até o corpo e tenta convocá-lo, mas o sistema informa que seu nível não é alto o suficiente para levantar monstros de nível médio. Ele convoca alguns esqueletos normais e pergunta a Jisoo qual carta ele escolheu. Ela se lembra de ter escolhido a carta de Caçador de Tigres de 3 estrelas, porque gostou da cor. Como seu mana se recuperou, o MC decide testar suas novas habilidades. Ele usa sua habilidade de forjar armas com ossos, produzindo uma espada, arma de impacto, lança e flecha do nível mais baixo. Cada arma pode ser trocada por ouro. Ao segurar o machado, ele percebe que as armas são muito mais leves do que imaginava. Ele joga o machado para um de seus esqueletos e dá a cada um deles uma nova arma. Isso ativa mais alguns bônus de sinergia de armas para os esqueletos. Ele empresta uma de suas espadas para Hanô e instrui-o a devolvê-la ao esqueleto. Depois, o grupo começa a descer as escadas. No caminho, Hanô percebe algo incomum. Na frente deles há uma entrada roxa selada com uma mensagem dizendo que devem derrotar o chefe em 8 minutos ou enfrentar um aumento de poder duplo em todos os monstros. O MC fica frustrado ao perceber que essa é a segunda vez que encontram tal situação. Ao mesmo tempo, um alerta aparece informando que esquadrões orcs estão iniciando uma caçada. Atraídos pelo cheiro de caçadores e grandes grupos, Jisoo percebe que o tamanho do grupo determina o número de inimigos. Então, ficar em um grupo grande não pode ser a melhor ideia nesse cenário. Enquanto isso, um orc aparece para caçar a equipe do conselho estudantil. Jisoo e Hanô
conseguem ouvir seus gritos do lado de fora do prédio. Ele se sente aliviado por não terem se juntado a eles. Os três percebem que estar em um grupo grande nem sempre é benéfico. Outro alerta aparece indicando a chegada da primeira onda orc. O grupo tem que enfrentar 5 orcs no total. Hanno começa a entrar em pânico ao vê-lo se aproximando e pergunta ao MC qual é o plano dele. Depois de pensar por um segundo, ele sorri e diz que teve uma ideia. Ele planeja montar uma armadilha usando os carros e esqueletos ao redor deles. Quando os orcs começam a descer a rua, um deles vê Hanno em cima de um carro, provocando-os, chamando-os de porcos. Furiosos, os orcs avançam contra ele. Pouco antes de chegarem perto demais, uma porta de carro se abre e os desequilibra. É então que o MC e Jisoo entram em ação. Ela puxa sua espada e ele usa seu exército de esqueletos escondidos para atacar. Os esqueletos acertam os orcs de todos os lados, sem dar tempo para reagirem. Após matar os orcs, uma notificação do sistema aparece anunciando sua vitória. Sun-Woo ganha 100 de ouro por derrotar a primeira onda e sobe para o nível 4. Ele percebe que agora pode comandar um total de 7 lacaios, embora sua capacidade de mana ainda seja baixa. Enquanto isso, Hanno está animado com sua nova habilidade de corte em alta velocidade. O MC se vira para Jisoo e pergunta o que ela ganhou. Ela explica que escolheu força, aumentando seu poder em 2 pontos e dando-lhe uma sensação quente e intensa. O MC diz a Hanyo para devolver sua espada e convoca mais 2 esqueletos, preparando-se para o que vier. Ele entrega a espada para um esqueleto que estende o braço para pegá-la. Enquanto seguem para fora da área, percebem que a cidade inteira está em caos. Enquanto caminham, Sun-Woo de repente ergue o punho e sinaliza para pararem. À frente deles, um grupo de orcs está atacando um ônibus, tentando matar todos lá dentro. Os 3 espiam por trás de uma árvore e veem 7 orcs no total. Um dos caras dentro do ônibus tenta atingir os orcs com uma lança, mas não é suficiente. O MC sabe que todos podem morrer assim. Jisoo observa enquanto 2 orcs balançam seus machados para outro golpe e diz que eles devem ajudar. Ela sugere atacar os orcs de um lado do ônibus, enquanto o cara da lança ataca do outro lado. No entanto, o MC duvida que o cara da lança será corajoso o suficiente para enfrentar os orcs. Ele diz que confiar em estranhos pode não ser sábio na situação deles. Nesse momento, ele aponta para um caminhão e diz que vão mostrar aos orcs a conveniência da civilização. Dentro do ônibus, um cara loiro com espada e escudo grita com outro homem segurando uma lança, criticando-o por não acertar os orcs. Kyong-Lee grita para ele lutar contra os orcs ele mesmo, com seu próprio escudo e espada. Os passageiros tremem e choram, achando que vão morrer. Para sua surpresa, os orcs param de bater no ônibus e se viram ao ver um carro acelerando em direção a eles. O veículo atropela 2 orcs, lançando-os ao ar. Vendo isso, os homens dentro do ônibus ficam sem palavras, incapazes de compreender o que está acontecendo. Os esqueletos saltam dos caminhões e começam a atacar os orcs. Um dos caras dentro do ônibus fica ainda mais assustado com os esqueletos do que estava com os orcs. Depois que tudo se acalma, os caras dentro do ônibus se perguntam se os esqueletos foram embora. De repente, um esqueleto aparece na janela. O homem deixa sua lança cair de terror e cai no chão, gritando para o esqueleto desaparecer. Hanyo bate na porta do ônibus pedindo ao homem assustado para abrir. Eles vê os dois, mas está apavorado demais com o esqueleto para obedecer. Apesar de garantirem que são humanos, depois que matarem todos os orcs, eles deixam a área. A cena muda para Hanyo golpeando uma máquina de refrigerante com seu martelo. Sun-Woo se vira para ele e pergunta o que ele está fazendo. Ele sorri e levanta a mão, piscando enquanto admite que não tem dinheiro, mas quer um refrigerante, então está tentando quebrar a máquina. O cara loiro que foi resgatado recentemente se aproxima da máquina tentando comprar uma coca para Hanyo, mas percebe que está quebrada. O MC coça a cabeça e pergunta ao grupo se devem continuar a discussão. Ele aponta para uma máquina e pergunta se ela libera itens. Kungo concorda, explicando que tentaram, mas tinham pouco ouro, então só puderam usar uma vez. Ele então olha para uma TV antiga com um adesivo dizendo: se você precisar disso, vá em frente e pegue, sugerindo que seguir as instruções pode render um item. De repente, a tela da TV acende, dando boas-vindas a todos à loja Classe E. Sung-Woo pressiona a tela para navegar pelas opções. A loja oferece a chance de testar a sorte com 3 níveis de recompensa: bronze, prata e ouro. Lojas de Classe E vendem itens até o nível ouro. Enquanto ele navega pela loja, Hanyu e Jisoo perguntam se a loja realmente funciona. Ele diz que eles precisam tentar se quiserem saber. Hanyu tem cerca de 360 de ouro, enquanto Jisoo tem 584. Nosso garoto, por outro lado, tem 1552 de ouro, o que significa que também pode tentar a roleta de prata. No entanto, ele também possui o bilhete de roleta de ranking ilimitado, que permite escolher um item de qualquer nível. Hanyu observa chocado enquanto ele escolhe a opção da roleta de ouro. Sua sorte é ótima, já que ele consegue o primeiro lugar no giro. Por isso, ele recebe uma esfera azul chamada Lágrima do Espírito do Mar. É um item de classe lendária que aumenta seu mana em 300 e a recuperação de mana em 200%. Era exatamente o item que ele precisava, já que estava enfrentando problemas de mana. Após a roleta de ouro, ele decide gastar seu ouro na roleta de prata. Dessa vez, ele consegue segundo lugar e recebe um escudo. Jisoo também consegue segundo lugar e ganha uma habilidade chamada Líder da Força de Expedição. No entanto, meu garoto Hanyu acaba em terceiro lugar e recebe algumas poções. Ele fica desapontado,
Mas Sung-woo diz a ele que suas poções podem ser úteis mais tarde. Jisoo informa que a situação no campo de esportes ainda está acontecendo, então provavelmente deveriam ajudá-los. Han-yu olha para o MC e pergunta se vão usar o mesmo plano novamente. O MC sorri enquanto olha para o caminhão e revela que dessa vez tem algo maior em mente. Longe deles, o grupo do conselho estudantil grita por ajuda enquanto está sendo atacado pelos orcs. Da-ong diz a todos para se agruparem e se prepararem para fugir enquanto os segura com sua espada. Um dos caras informa sobre pessoas presas nas arquibancadas. Ele diz ao homem para ignorá-las, já que não tem tempo para se preocupar com outros. Ele então ordena que Jisoo e Hung liderem o caminho, já que os dois têm escudos. O grupo de repente nota um ônibus vindo por trás, indo contra os orcs. O ônibus os destrói sem piedade, enquanto o homem sentado dentro ri como um lunático. Depois de atropelar os orcs, Han-yu se inclina para fora do ônibus e diz a todos para entrarem. Os jogadores de fora de banco percebem que deveriam ter seguido eles desde o início, em vez de ficarem para trás. Jisoo também salta do ônibus e fica cara a cara com um orc. Ela quer sua vingança da última vez. Quando o orc tenta acertá-la, ela bloqueia usando sua espada. Dessa vez, sua espada não é empurrada para trás. Ela mata o orc com sua espada flamejante e animadamente olha para trás, só para ver Sung-woo e seus esqueletos matando todos os outros orcs. Ela percebe sua estratégia incrível de atacar os orcs mantendo distância. Isso a faz se sentir um pouco boba, já que investiu apenas pontos em força física para sobrepor os orcs. Enquanto ele continua a destruir os orcs, ela se pergunta o que ele fazia antes de tudo isso. Depois de matar os orcs, ele encara Da-ong e pergunta o que ele está fazendo ali, já que antes não queria estar perto dos esqueletos. Da-ong ri nervosamente e pergunta se ele vai guardar rancor contra ele nessa situação. O MC o encara furioso e diz que o viu abandonando pessoas e fugindo. Ele explica que estava apenas recuando e tentando reorganizar sua equipe. No entanto, todos no ônibus sabem que ele está mentindo. Enquanto conversam, eles veem uma notificação sobre o chefe orc estar enfurecido. O MC imediatamente entra no ônibus e diz a Da-ong que ele só terá permissão para entrar se seguir suas ordens. Ele ordena que entregue sua armadura primeiro. Ele reclama e pergunta como deve proteger seu corpo sem armadura. Sunungu sorri e diz que ele não tem nada com que se preocupar, já que estará sob sua proteção. Depois que eles saem, ele recebe uma notificação do sistema dizendo que seu nível aumentou para 5, permitindo controlar monstros de tamanho médio. Outro alerta do sistema informa que o número máximo de monstros sob seu controle aumentou. Ele fica feliz de agora comandar 9 monstros. De repente, ele percebe um movimento atrás dele e se vira para ver um dos esqueletos vestindo toda a armadura que ele tirou de Da-ong. Ele se pergunta se é pesado demais para ele se mover. Relembrando batalhas passadas, percebe que esse esqueleto é mais confiável que os outros. Ele suspira e diz ao esqueleto para tirar a roupa. O esqueleto olha para ele em desespero enquanto ele veste uma cota de malha por cima da camiseta branca. Hanu entra e aponta para a multidão atrás deles. Ele diz que talvez precisem de outro ônibus se quiserem continuar salvando mais pessoas. O MC diz que não vão focar mais em resgatar outros. Ele caminha em direção à multidão com Jisoo e Hanu ao seu lado, segurando no corrimão enquanto o ônibus balança. Ele diz às pessoas que elas precisam lutar contra os orcs. Uma janela do sistema aparece afirmando que o chefe orc está enfurecido. Sunungu olha para a multidão com olhos esperançosos, lembrando-os que, de acordo com as regras do jogo, eles não podem evitar os orcs para sempre. Eles devem derrotar o chefe para escapar. Um cara de agasalho com dedos enfaixados levanta a mão e diz que viu muitos orcs no ginásio. Ele estima que havia um total de 100 orcs. Essa revelação horroriza a multidão enquanto o sistema os alerta sobre uma penalidade por trabalho em equipe imperfeito. 3 novos alertas do sistema aparecem. O primeiro afirma que pelo menos 10 jogadores têm nível abaixo de 5, resultando em redução de velocidade de movimento e velocidade de ataque. O segundo alerta informa que pelo menos 10 jogadores não mataram um único monstro, o que diminui seu poder de ataque e acúmulo de ouro. O terceiro mensagem indica que devido à relutância da maioria, a chance de entrar em um estado de confusão aumentou. Sunungu suspira pesadamente, percebendo que, embora pudessem derrotar a maior parte do exército orc em batalha, as coisas ficaram claras. A multidão olha surpresa quando ele declara que lutará contra os orcs sozinho. Ele acredita que ter uma arma é inútil se você não souber usá-la. Jisoo e Hanu tentam impedi-lo, mas ele diz o mesmo. As pessoas na multidão olham para ele, confusas, achando que enlouqueceu. Os membros do conselho estudantil sorriem, discutindo como isso pode ser uma grande oportunidade para eliminá-lo. E Gensu que olha pela janela, chamando-o de idiota e prevendo que ele morrerá em breve. Jisoo acha que não é uma boa ideia, então tenta convencê-lo a não ir sozinho. Ele a lembra que, quando estavam no primeiro andar, ela disse que não havia motivo para ficarem juntos. Seus esqueletos sozinhos são muito mais fortes que a maioria das pessoas naquele ônibus, então não é muito útil levar alguém junto. Ouvindo isso, Jisoo pensa consigo mesma como suas estratégias normalmente são infalíveis, mas desta vez as apostas são muito maiores. Enquanto Sungu caminha pelo campo com seus esqueletos, todos o observam das janelas da universidade. Seus amigos estão dentro do ônibus a alguma distância. Eles estão ali para resgatá-lo se algo der errado. Sungu congela no meio do campo enquanto figuras sombrias aparecem. Os orcs descem para o campo rugindo e avançando contra ele. Sem aviso, eles começam a correr em direção a ele.
O MC analisa os monstros e tenta identificar o chefe orc. Ele não vê nenhuma mensagem do sistema, então conclui que deve ser um chefe de nível médio. O orc vermelho levanta seu machado e rosna. Ele sobe para as arquibancadas, instruindo seus lacaios a avançarem. O escudo range enquanto ele o abaixa no chão. Posicionado no topo da escada, decide manter sua posição. Enquanto os orcs rugem subindo as escadas, os esqueletos levantam suas adagas preparando-se para atacar. O MC imediatamente ativa sua habilidade Berserker Selvagem, aumentando a força e ataque dos goblins. Em vez de lutar corpo a corpo, os esqueletos começam a lançar suas adagas contra os orcs. As adagas matam alguns deles, mas o chefe consegue bloquear. O MC entra em pânico percebendo que seu ataque à distância foi bloqueado e ordena que os esqueletos avancem. Ele sabe que esse plano é suicida. Quando todos os esqueletos são destruídos pelo chefe orc, Wright encara o monstro com chamas saindo dos olhos. Sungu coloca a mão no crânio do esqueleto e diz para ele esperar. Os orcs sorriem após destruírem todos os esqueletos. No entanto, algo de repente atinge um deles por trás. Atrás do orc está um guerreiro orc morto-vivo agora controlado por Sunungu. Uma notificação aparece indicando que o trabalho em equipe ativou o primeiro estágio do efeito de sinergia. O MC ganha acesso à sinergia de armas, que exige pelo menos 5 machados. Esse efeito aumenta o poder de ataque e a velocidade nos primeiros 10 segundos da batalha. Os orcs lutam para reagir contra os orcs mortos-vivos, já que eles não sangram nem se cansam. Sun Wu fica orgulhoso no topo da escada com Wright, e juntos eles observam enquanto o exército morto-vivo de orcs domina os orcs normais abaixo. Alguns estudantes olham pela janela, incrédulos, vendo o MC limpar todos os orcs sozinho. Atrás dos orcs aterrorizados, Jisoo, Hanhu e o motorista do ônibus também observam essa batalha intensa. Os olhos de Jisoo se argalam ao lembrar sua última conversa com Sungu. Ela percebe que ele antecipou tudo. Quando o MC olha para o alerta do sistema, exibindo seu nível de mana, sente uma onda de felicidade ao ver que está aumentando. Ele se pergunta se esse é o poder de um item lendário. Caveiras flutuam sobre o campo de batalha enquanto outra notificação informa a Sungu que os orcs foram enfraquecidos pelo cheiro esmagador de morte, reduzindo suas características em 30%. Aterrorizados, os orcs começam a recuar. No entanto, seu líder ruge de volta, ativando um efeito de aumento de moral, que reduz pela metade os efeitos do debuff. Com um grito, os orcs avançam novamente contra o MC. Do outro lado, o exército morto-vivo de Sunungu está pronto para enfrentar os orcs que se aproximam. Wright sobe na cerca acima do MC e corre para apoiar o restante do exército morto-vivo. Enquanto corre em direção a eles, ele pega sua espada e começa a cortar alguns orcs. Combinados com os orcs mortos-vivos, os esqueletos avançam contra o inimigo sob o comando de Sung Woo. Depois de derrotar os orcs, o MC se senta nos degraus, soltando um suspiro pesado. Uma notificação do sistema aparece diante dele, anunciando que ele ganhou um bilhete de loteria por derrotar 100 monstros. Essa conquista permite que ele suba para o status infinito, tornando-se o 21º jogador na história a receber essa honra. Ele percebe que há 20 jogadores à sua frente que já reivindicaram esse bilhete. De repente, ele ouve o som de um ônibus. Alguém está tentando dirigir o ônibus para longe e escapar. No entanto, eles atingem a parede rosa, o que os impede de sair. Song Woo fica hesitado ao ver o grupo do presidente estudantil sendo cercado pelos orcs. Eles eram os que estavam tentando fugir com o ônibus. Eles gritam por ajuda, enquanto os orcs tentam sequestrá-los. Frustrado, ele põe a mão no rosto. Ele está irritado que outros desobedeceram suas ordens e complicaram a situação. Enquanto Song Woo se prepara para resgatar o grupo, outros estudantes são incentivados a se juntar a ele. Embora ele prefira lutar sozinho, permite que se juntem a ele, desde que não atrapalhem seus esqueletos. Ele entra no prédio com 2 de seus orcs mortos-vivos. Ele pode ver corpos de goblins derrotados pendurados no teto. O interior do prédio parece assustador. O grupo para quando um brilho emerge da fumaça à frente, revelando um monstro com olhos brilhantes. Sung Woo segura o orbe nas mãos e se pergunta se está olhando para o chefe. Ele ordena que todos se preparem, já que estão prestes a enfrentar o chefe orc. Os reféns estão machucados e ensanguentados, alguns até com dentes quebrados. O MC fica um pouco aliviado que nenhum refém tenha sido morto ainda, mas também confuso, já que não achava que os orcs fossem inteligentes o suficiente para fazer reféns. Os membros do conselho estudantil olham para ele e imploram por ajuda. Ele os encara com ferocidade e diz que a situação atual deles é resultado da própria estupidez e que também arrastaram outras pessoas para isso. Ele está contra alguém que nem consegue entendê-lo. Então, decide ir com tudo e não mostrar nenhuma fraqueza, já que isso pode ser perigoso para ele. Seu plano é confundir os orcs com um ataque repentino e salvar o grupo. Do nada, um dos orcs balança seu machado e brutalmente separa a cabeça do presidente do conselho estudantil de seu corpo. Todos ficam chocados ao ver isso. No entanto, as surpresas não acabam aí. Do teto do prédio, o verdadeiro chefe orc aparece. Ele libera um feitiço estranho que faz todos se sentirem fracos. O sistema envia vários alertas para Jisoo, indicando que ela caiu em um estado de confusão devido ao sopro do abismo, e seu mana continua drenando. O chefe orc finalmente faz sua entrada. Ele é um mago negro de nível júnior, parecido com um xamã. As mãos de Han-Ho tremem enquanto aperta uma garrafa tentando abri-la. Ele bebe a garrafa para restaurar seu mana e até oferece uma para Sung Woo. No entanto, ele recusa e diz para dar a Jisoo em vez de Jisoo. Ele sorri, inalando os fluxos de mana negra, achando a energia sombria revigorante. Enquanto isso,
Um alerta indica que o sopro do abismo aumentou significativamente suas reservas de mana, excedendo agora 4.000. Ele entende por que se sente tão confiante. O sistema o informa que, devido ao acúmulo do sopro do abismo, os efeitos do primeiro despertar foram temporariamente ativados, aumentando significativamente suas características e o número de monstros que pode convocar. Enquanto ele avança, sua figura é iluminada apenas pelo brilho de seu mana, dando-lhe uma aparência aterrorizante. Imagine usar magia negra em um necromante. Ele continua andando em direção ao chefe com um sorriso no rosto e pergunta o que ele fez. O chefe fica razoavelmente confuso, já que não esperava nada disso. Jisoo corre atrás de Sung-woo e diz que eles devem atacar juntos, assim como no telhado. Sunung-woo solta um sorriso assustador enquanto seu corpo inteiro parece brilhar com mana transbordando. Ele declara que, a partir de agora, nada será como antes. Os mortos-vivos voam pelo ar e Hang-oh os observa, enquanto todos os cadáveres no telhado começam a ganhar vida. Seus olhos permanecem bem abertos de choque, enquanto encara as inúmeras notificações do sistema sobre diferentes energias e buffs que eles receberam. Enquanto isso, Sunung-woo parece um monstro absoluto que quer que o chefe prove o verdadeiro poder da morte. O Xamã Orc começa a esmagar todos os guerreiros mortos-vivos em pedaços. Porém, uma notificação do sistema aparece, revelando que há uma chance garantida de reviver todos esses esqueletos mortos-vivos. Não importa quantos esqueletos o Xamã mate, eles continuam voltando. Quando ele mata um esqueleto, Sunung-woo revive instantaneamente. O Xamã Orc começa a ficar cansado. Ele encara um MC, que agora parece um monstro absoluto. Meu amigo, acidentalmente virá o chefe. Ele pergunta ao Xamã se ele finalmente entende com quem está lidando no momento. Ele encara sua alma com seus olhos brilhantes e diz que essa é a verdadeira natureza da morte. O Xamã grita de medo, pois não sabe como derrotar o MC. Ele tenta recuar, mas o exército de mortos-vivos o cerca por todos os lados. Sunung-woo vê isso e diz que ele é tolo por pensar que pode escapar da morte. O pobre Xamã grita enquanto todos os esqueletos saltam sobre ele de todas as direções. Ele tenta revidar, mas os números estão totalmente contra ele. Por fim, Riley desfere o golpe final e coloca um fim em seu sofrimento. Sunung-woo recebe 1055 de ouro por matar o Mago Negro Júnior. Depois de matar o chefe Orc, Riley absorve sua mana e aumenta seu rank. Sunung-woo percebe que seus lacaios precisam derrotar o chefe para ganhar experiência. Ele então abre a lista de seus lacaios. Ele tem um total de 33 esqueletos, um deles sendo um veterano de nível 3. Enquanto olha a lista, Hang-oh chama e diz que algo está saindo da boca do chefe monstro. Quando o MC dá uma olhada, percebe que é um item. A descrição do item diz que concede atributos demoníacos ao usuário e, uma vez equipado, exigirá muitos sacrifícios para ser removido. Ele realmente não entende o que atributos demoníacos significam e presume que provavelmente será parecido com sua classe necromante. Ele equipa o item que concede a ele o atributo demoníaco. Isso permite que ele roube a mana do inimigo a cada ataque. De repente, todos os seus esqueletos começam a desmoronar novamente em ossos, pois o efeito da magia do Xamã Orc se desfaz. O grupo volta para os estudantes, que os aplaudem por derrotarem o chefe. Eles chamam o MC de herói, mas ele não se sente bem com nada disso, pois não precisa de outras pessoas. Ele sabe que para aumentar suas chances de sobrevivência, precisa evitar levar muita gente com ele. Como o chefe foi derrotado, o selo finalmente se quebra, e as portas de saída se abrem. Os estudantes se perguntam se finalmente podem deixar a área. Todos começam a conversar entre si, pensando no próximo passo. Alguns acham que devem continuar seguindo Sung-woo, pois é sua melhor chance de sobrevivência. Hang-oh olha para o celular com uma expressão preocupada e diz ao MC que isso está acontecendo no mundo inteiro. Ele se pergunta se seus pais estão bem. Ao ouvir isso, o MC pensa em seus próprios pais. De repente, um ônibus para em frente a eles e Kyung-woo diz a todos para subirem. Ele diz que foi motorista durante o serviço militar e sabe onde fica a base militar. Ele vai levar o ônibus até a base. Sunung-woo sorri e mente dizendo que não pode ir porque sua casa fica ali perto. Kyung-soo pede para o resto dos estudantes subirem e revela que trouxeram 2 ônibus para acomodar todos. Todos, exceto o grupo do MC, entram nos ônibus. O cara se despede dele e parte. Depois que os estudantes vão embora, Hanyul se pergunta para onde irão agora. Ele pergunta a Jisoo onde ela mora. Ela diz que morava no dormitório da escola, já que sua família vive em uma ilha. Ela então pergunta ao MC se pode ficar com ele, mesmo que não vá ajudar muito. Ele garante que ela será útil e a deixa ficar. Hanyul faz a mesma pergunta, mas o MC brinca dizendo que ele precisa cortar uma das mãos primeiro para virar um guerreiro de um braço só, como Righty. Do nada, Jisoo empurra os dois para o chão para protegê-los de algo. Enquanto eles caem, um dragão gigante voa sobre eles. O grupo olha para a criatura aterrorizante sem saber o que é. Enquanto isso, o ônibus para e Kyung nota diversos dragões seguindo eles. Um dos caras grita para ele continuar dirigindo, mas ele diz que é mais perigoso continuar se movendo agora. Os dragões parecem estar perseguindo apenas os veículos em movimento. A notificação do sistema informa que o chefe Wyvern Alpha macho apareceu. No momento seguinte, o dragão pousa em cima do ônibus e o despedaça depois de levantá-lo no ar. Sun-woo vê isso e percebe que não é nem de longe forte o suficiente para esse mundo. Entretanto, ele pode ficar mais forte. De costas para Jisoo, ele diz que em vez de evitar os monstros, eles vão caçá-los ativamente a partir de agora. Isso deixa Jisoo um pouco confusa e ela pergunta o que ele quer dizer.
Ele explica que não podem simplesmente se adaptar à situação. Se continuarem assim, apenas passarão de comida fácil para comida um pouco mais difícil de pegar. Para sobreviver, precisam dominar os monstros. Ele aperta o punho e o grupo começa a caminhar em direção a um grupo de orcs. Quando orcs e jogadores ficam frente a frente, uma notificação aparece dizendo que o tutorial está completo. Se aquilo era o tutorial, eu não fico para o jogo de verdade. Com a caçada começando, Sun Wu usa seu exército de esqueletos para cercar um monte de lacaios. Os goblins tentam fugir, mas ele bloqueou todas as saídas. Os esqueletos continuam os golpeando enquanto eles correm desesperados. Cada morte dá ouro extra ao MC. Depois de acabar com todos, ele sobe o nível. Hanyu sai do esconderijo e ri nervoso, dizendo que cuidou de todos sozinho. O MC suspira e diz que eles são apenas insetos fracos. Ele não acha que matar goblins vá ajudá-los em nada. Ele olha para as cartas de nível e escolhe aumentar sua força. Depois de escolher a carta de força, seu corpo realmente parece um pouco diferente. Seu exército de esqueletos continua eliminando goblins longe da vista, e ele ganha mais ouro. Ele sai e vê Jisoo, parada ali com sua espada. Ela sorri e diz que havia 9 goblins no total e ela matou todos sozinha. O MC olha para Hanyu e pede para ele pegar as adagas deixadas pelos goblins. Ele guarda todas as adagas em uma caixa de gelo. Enquanto se preparam para seguir, em frente, ele diz ao grupo que vão ignorar goblins daqui para frente. Jisoo pergunta se ele quer caçar monstros mais fortes. Ele explica que comparado a goblins que valem apenas 10 de ouro, um orc dá cerca de 80. No entanto, ele deseja encontrar um grupo de monstros que lhes dê recompensas ainda melhores. O grupo continua caminhando pelas estradas vazias, sem ninguém à vista. De repente, Hanyu nota alguns caminhões militares à distância. Há muitos soldados mortos empilhados em frente aos caminhões. Quando se aproximam, percebem que os soldados carregam pás em vez de armas de verdade. No momento seguinte, um soldado sai de um dos caminhões com uma pá e pergunta se eles são humanos. Ele está com medo dos esqueletos atrás do grupo. Sun Wu acena com um sorriso e garante que eles são humanos e não querem causar mal. O soldado chama seu sargento e informa sobre as pessoas lá fora. O MC vai até a janela para encontrar o sargento. Ele pede desculpa por ter que encontrá-los assim, mas não pode sair porque sua perna está ferida. Sun Moon percebe que ele foi esfaqueado por um goblin. O sargento Kim parece um pouco decepcionado consigo mesmo ao dizer que foi esfaqueado por um lacaio do tamanho de uma criança. De alguma forma, eles conseguiram derrotar os monstros? O MC olha para o sargento confuso e pergunta por que eles não estão carregando armas. O sargento explica que as armas dele simplesmente pararam de disparar. Não foi uma falha mecânica, mas todas as armas deixaram de funcionar depois que os monstros apareceram. Eles tiveram que lutar com pás e espadas. Vendo a condição do sargento, Han Ho diz fracamente a Sun Wu que ele tem algumas poções de cura. Ken se aproxima da janela ao ver o frasco e pergunta se pode ficar com ele. Sun Wu desvia o olhar e diz que não pode simplesmente entregar recursos que podem ser críticos para a própria sobrevivência. Ao ouvir isso, o sargento coloca a cabeça para fora do caminhão e diz que pode oferecer informações. Ele diz que contará tudo o que viu e ouviu até agora. O MC pensa um pouco e diz que quer ouvir primeiro antes de decidir se a informação vale a pena. Ken revela que há lobos vagando que são do tamanho de touros. Eles não conseguiram derrubar nenhum único lobo e suas tropas foram dominadas. Além disso, também há um QR Code. Ele viu 2 até agora. Um na estação e outro no centro de transferência do metrô. O sargento pega seu celular e diz para eles escanearem os códigos, pois isso instalará um aplicativo no celular deles. Essa é a única maneira de se comunicar com outros sobreviventes, já que todos os outros meios de comunicação não funcionam. Sun Wu entrega a poção para ele, enquanto pensa sobre a comunidade de sobreviventes. O sargento então pergunta para onde eles vão e diz que voltará para sua unidade. Sun Wu pergunta se ele estará seguro lá. Ken diz que quando os monstros apareceram pela primeira vez, seus superiores tiraram as armas deles e mandaram lutar com paz, mas ele tem certeza de que já devem ter mudado de ideia. O MC diz que eles estão indo para outro lugar. Enquanto Ken se prepara para ir, ele os alerta sobre as criaturas no céu. O sargento começa a suar ao ouvir que há dragões gigantes voando pelo céu. Depois de se separarem, o MC continua avançando com seus amigos e o exército de esqueletos. Eles encontram o primeiro QR Code ao chegar à estação. Antes de instalar o aplicativo, Han Hong pergunta preocupado ao MC se o código pode instalar um vírus no celular. Meu amigo preocupado com o vírus em pleno apocalipse. O app tem um mural de mensagens e um feed de notícias que permite aos jogadores compartilharem informações uns com os outros. O administrador do jogo também o usa para postar atualizações. Sun olha uma postagem do administrador e se pergunta quem poderia estar por trás de tudo isso. Ele também vê o mural de mensagens, que está vazio por enquanto. Jihosu diz que custa cerca de 1000 de ouro para fazer uma postagem. De repente, eles veem uma nova postagem do jogador 4884, informando outros jogadores de que seu grupo está criando uma zona segura no complexo de apartamentos H da cidade de Hashang. A postagem também tem 2 comentários, um deles de outro jogador perguntando como entrar em contato com o grupo. Vendo o endereço, Han Ho diz que fica perto de sua casa. Sun Moon pergunta se devem ir até lá. Ele também se pergunta como o autor da postagem gastou 1000 de ouro tão facilmente. Eles mal conseguiram chegar ao nível 6 passando por tanta dificuldade, e o outro grupo já está no nível 8. Ele encara a postagem e pensa que há algo estranho ali.
No entanto, ele ainda precisa encontrar sobreviventes de alto nível. Então continua andando em direção ao endereço mencionado na postagem. De repente, ele ouve um bip no celular. Ele vê um comentário deletado na postagem. O jogador pergunta por que o comentário foi deletado e o autor da postagem responde que alguém estava falando besteira, então apagando. Isso parece estranho ao MC, que continua encarando seu celular. Enquanto isso, vemos outro cara musculoso segurando um telefone. Ele solta um sorriso assustador ao perceber que outra vítima caiu em sua armadilha. O sol brilha forte enquanto um homem tenta desesperadamente defender sua filha contra um grupo de lacaios. Ele só tem um taco de beisebol que usa para tentar afastar os monstros. Logo percebe que não conseguirá segurá-los, então ele grita por ajuda. Porém, nenhum dos outros jogadores o ajuda e todos continuam observando das casas ao redor. Quando os lacaios se aproximam, um deles é perfurado por uma adaga. De repente, um orc morto-vivo aparece e começa a atacá-los com seu machado. O homem observa confuso enquanto o exército morto-vivo de Sang-jun chega para ajudar no último segundo. Ele estende a mão para o homem e diz que agora ele está seguro. O homem diz, com a voz trêmula, que sua casa fica ali perto, mas eles ficaram sem comida. O MC abre sua bolsa e lhe dá algumas latas de comida. Ele sabe que não será suficiente, mas é tudo que tem agora. Os lacaios tentam fugir enquanto o exército de esqueletos os domina. Quando o grupo os persegue até umas escadas, encontram uma placa de masmorra. Hang-Yeol pergunta ao MC se eles devem descer e acabar com os lacaios. Antes que possam ir mais longe, o homem os detém e os alerta para não irem ao porão. Ele revela que há algo ainda mais aterrorizante do que aqueles lacaios verdes lá embaixo. Sang-Jun-woo olha para o homem com um sorriso e agradece pelo aviso. Ao descer as escadas, eles recebem uma notificação dizendo que entraram no santuário do slime ancião. Conforme avançam, encontram um lacaio morto com o slime cobrindo sua cabeça. Um orc morto-vivo rapidamente destrói o slime com seu machado. Isso lhes dá 140 de ouro por cada kill. Hang-Yeol segura sua adaga derretendo e reclama que o slime consegue dissolver até metal. O MC diz que ele não consegue dissolver ossos, o que torna seus esqueletos predadores naturais deles. Hang-Yeol então ouve um barulho e se vira para ver um slime gigante. O monstro destrói um dos minions esqueléticos com um único ataque. Sang-Jun-woo percebe que o slime também pode esmagar e mastigar o oponente se não puder dissolvê-lo. Além disso, todos os ataques dos esqueletos são inúteis devido ao tamanho e densidade do slime. Ele rapidamente pensa em um plano e começa a criar armas de ossos. Em vez de criar mais esqueletos, o MC cria armas com os ossos e as arremessa no slime à distância. Gil joga um esqueleto para ele e ele o transforma em outra arma básica. Enquanto estou ocupado criando armas, o slime avança e o ataca pela frente. O MC usa um de seus guerreiros orcs como escudo e bloqueia o ataque. O slime engole os minions e o destrói. Ao ver isso, o MC sorri e diz que o chefe cometeu um erro, já que o esqueleto engolido carregava uma bolsa cheia de ossos. Ele então usa sua habilidade de criação de armas para converter todos aqueles ossos em armas, rasgando o slime de dentro para fora. Os esqueletos rapidamente entram em ação e começam a esmagar o slime em pedaços menores para impedir a regeneração. O esqueleto de um braço só dá o golpe final como sempre, e eles recebem 2.255 de ouro por matar o chefe slime. Sang-Jun-woo ordena que os esqueletos recolham o slime em garrafas vazias, pois podem precisar do ácido mais tarde. Enquanto recolhem o muco, um dos esqueletos encontra um núcleo do slime. Ele pode ser usado para dissolver ou fundir objetos. O MC pega usando um pano e se pergunta se é um ingrediente composto. Hang-Yeol o chama e diz para ele ler os comentários da postagem online. Há muitos comentários deletados. Outros jogadores também tentaram entrar em contato com o autor, mas ele apenas manda ignorarem. Alguém menciona o comentário da primeira pessoa que tentou o contato e pergunta se ela chegou ao local, mas o jogador 4884 diz que eles ainda não chegaram. Ele afirma que algo deve ter acontecido no caminho. Hang-Yeol acha suspeito eles estarem apagando todos os comentários. Sunungumu pensa consigo que o grupo gastou 1000 de ouro na postagem e continua gastando ainda mais com os comentários. Ele sabe que algo não está certo. Cortamos para um estacionamento subterrâneo onde um grupo de caras está à toa. Um deles se pergunta por que os jogadores estão caçando monstros, já que matar outros jogadores é muito mais lucrativo. Uma única kill pode dar 500 de ouro para uma pessoa normal e mais de 1000 de ouro para um jogador, dependendo do nível. Outro cara ri e diz que é mais fácil matar jogadores. Além disso, eles gostam disso. 2 deles estão sentados dentro de um carro. Um pergunta ao outro sobre o chefe. Mas o cara parece fora de si. Ele segura a cabeça como se fosse explodir e grita o nome Professor Head. O outro fica assustado e pergunta se ele está falando do serial killer. O cara surtando começa a ter um flashback, no qual está sendo atacado por um monstro. Um monstro é um vampiro. Ele encara o homem com seus dentes afiados e diz que precisa de pessoas como ele. Ao mesmo tempo, o MC pega sua espada e pergunta a Hang-Yeol se ele conseguiria matar outra pessoa algum dia. Depois de ser mordido pelo vampiro, o homem se tornou um vampiro de baixo nível. Ele se pergunta como tudo acabou daquele jeito. Ele só tinha ido à loja com seus comparsas para roubar algumas coisas.
Porém, o monstro o mordeu e o transformou em vampiro. Depois de virar vampiro, ele começou a matar todos os seus companheiros. O vampiro observou com um sorriso enquanto ele matava todos, um por um. O chefe continuou bebendo sangue dos corpos no chão. Ele já não se sentia humano. O vampiro olhou para ele e disse para continuar se alimentando e crescendo até se encontrarem novamente. O chefe finalmente sai do flashback quando o outro cara no carro grita com ele. Outro homem chega à janela e pergunta se há algum problema. Ele olha para o homem e diz que tá tudo bem. Ele então pergunta o que o outro queria dizer. O cara mostra o celular e diz que a presa deles acabou de chegar. A postagem recebeu outro comentário do jogador 157, que diz estar com mais 2 pessoas. O grupo dele quer encontrá-los e chama-o para o parque. Ao ouvir isso, o chefe imediatamente ordena que o motorista siga para o parque. Com um sorriso maligno, ele pensa em como o espaço aberto do complexo de apartamentos facilita atrair idiotas como o cara com quem acabaram de falar. Nenhum dos moradores tem coragem de reclamar, pois todos estão aterrorizados. O chefe planeja matar todos eles quando não houver mais presas. O motorista freia ao notar um grupo parado na rua. Todos estão de costas para o carro e usando capuzes, então eles não conseguem ver seus rostos. O chefe perde o controle ao ver o grupo. Ele grita para o motorista atropelá-los. O cara obedece e acelera contra o grupo. Porém, ao atingirem os alvos, tudo o que vem são ossos voando pelo ar. Descobre-se que não eram pessoas, mas sim esqueletos. Sunungumu usa os ossos desses esqueletos para criar estacas que atingem o carro. O motorista perde o controle e o carro bate. O chefe não entende o que está acontecendo. Alguém quebra a janela e o arrasta para fora. Depois de jogá-lo no chão, o MC pega seu celular e pergunta se é ele quem fez a postagem. Com a espada apontada para sua cabeça, o chefe não sabe o que dizer. O MC estava desconfiado por causa dos comentários deletados. Ele pensou e concluiu que eles deviam ganhar algo com isso. Então, decidiram preparar uma emboscada. Mas ele não esperava que tentasse atropelá-los com o carro. O chefe olha furioso para Songu e pergunta se ele sabe com quem está falando. Sem dizer nada, o MC chuta o rosto do homem enquanto um de seus capangas assiste. Ele então pergunta com expressão fria quantas pessoas há lá em cima. Ele ameaça arrancar sua cabeça se não responder. O homem começa a rir. Ele avança e pergunta ao MC se ele já matou alguém antes. Do nada, Wright aparece e corta o braço dele com a espada. O homem grita de dor enquanto sangra sem parar. Songu encara com nojo e diz que mesmo com o estado atual do mundo, ele não é frio o suficiente para matar alguém sem hesitação. Porém, seus esqueletos são diferentes. Quando um dos esqueletos orcs levanta o machado para finalizá-lo, o cara começa a rir. O MC se pergunta se ele enlouqueceu com a dor. Ele se vira para o outro capanga e pergunta se deveriam começar cortando as pernas ou os braços. O cara não quer morrer e rapidamente diz que há 8 pessoas lá em cima. Antes que possa continuar falando, o chefe o mata usando suas garras afiadas. Hanyu e Jisoo encaram a cena horrorizados ao vê-lo matar seu próprio aliado. O braço arrancado se transforma em uma lâmina pontiaguda. Ele arranca a cabeça do cara e começa a beber seu sangue. Isso cura e também aumenta os seus status. O homem era da classe ninja, de 3 estrelas, mas depois de ser mordido, virou um vampiro de baixo nível. Nessa classe você não pode subir de nível, mas pode absorver os atributos dos jogadores que mata. O homem se levanta e ruge, ativando o modo Berserk. Isso aumenta todos os seus atributos em 20%. Songu percebe que existe uma classe ainda mais grotesca que a dele. O grupo entra em posição defensiva com os esqueletos na frente. Songu sabe que o vampiro pode eliminá-los com um único golpe se errarem. Ele ordena o ataque, mas o cara é muito mais rápido do que imaginava. Então, ele manda os esqueletos recuarem novamente. O vampiro atravessa os esqueletos e vai direto no MC. Ele sabe que precisa eliminá-lo primeiro, já que é quem controla os mortos-vivos. Songu mal consegue erguer o escudo antes do ataque do braço pontudo. O vampiro é imediatamente atingido por Jisoo por trás, o que o faz rir. Ele muda o alvo e começa a atacá-la. Enquanto tenta acertá-lo, é atingido por várias adagas nas costas. Ele olha para trás e vê Hanyu, sorrindo com 2 adagas nas mãos. Ele começa a tirar adagas como uma metralhadora. Isso deixa o vampiro ainda mais irritado e ele muda novamente de alvo. Num piscar de olhos, ele avança contra Hanyu sem dar tempo de reação. No entanto, seu ataque é parado por Wright no último instante. O vampiro desvia da lâmina, mas Songu investe contra ele com seu machado. De novo, o vampiro prevê o ataque e destrói o machado. O MC ergue o escudo para se proteger, mas o vampiro é forte demais. Ele continua desviando e diz que eles são muito lentos. Enquanto mira Songu, Jisoo aparece por trás e tenta acertá-lo com seu ataque flamejante. Ele vê o golpe chegando e sai do caminho. Ele ri e diz que viu esse ataque chegando de longe. Imediatamente, Wright salta por cima dele e corta o braço esquerdo completamente. O vampiro grita enquanto o braço é arrancado. Songu percebe que essa é a chance e ordena que todos os esqueletos ataquem.
Ao mesmo tempo, os capangas do vampiro entram na cena. Isso o anima e ele diz que chegaram na hora perfeita. Porém, seus homens ficam apavorados ao vê-lo naquele estado. Enquanto ele olha para eles, Jisoo o atinge com sua espada. Wright e os outros esqueletos também avançam e atacam ao mesmo tempo. Ele tenta resistir, mas o MC o apunhala no pescoço com a espada. O MC pergunta se ele também consegue regenerar a cabeça e a arranca. Ele recebe 1000 de ouro por matá-lo, já que ele é considerado um jogador de nível 1. O MC fica horrorizado ao saber que é possível ganhar ouro matando jogadores. Ele olha para o resto dos capangas e pergunta se esse era o motivo pelo qual eles estavam matando outros jogadores. O grupo começa a tremer de medo enquanto os esqueletos o cercam. O MC anda até eles e manda que larguem suas armas. Eles se rendem e imediatamente deixam todas as armas cair. Após interrogá-los, um dos caras conta sobre o grande chefe deles. Ele revela que eles não sabem quem ele é, apenas que o chefe seguia suas ordens, mas eles não sabiam que ele podia se transformar em um monstro. Sunung-woo se pergunta se o grande chefe é quem criou aqueles monstros, e se for, qual é a classe dele. Isso faz ele questionar se existem classes com mais de 5 estrelas. Ele pergunta aos caras quantas pessoas eles já mataram até agora. Depois de ouvir que mataram mais de 21 pessoas, ele sinaliza para seus esqueletos acabarem com eles. Eles imploram para que os poupe, dizendo que apenas seguiram ordens, mas ele não mostra misericórdia. Ele sabe que se não matarem esses caras agora, eles podem acabar matando outras pessoas depois. Jisoo fica um pouco chocada com o que acabou de ver, mas concorda com ele. O post agora tem um novo comentário de um cara alertando o grupo de Sungu-woo para não encontrar o outro grupo, já que eles são um bando de assassinos. O sargento lê esse comentário e fica furioso ao perceber que agora há pessoas vagando por aí matando outras além dos monstros. Ele então vê outro comentário dizendo que o usuário 157, que é a conta do MC, matou todos aqueles assassinos após montar uma armadilha com seus esqueletos. Enquanto lê isso, o sargento abre um sorriso. Ele percebe que este é o mesmo grupo que encontrou mais cedo. Um dos soldados informa que há uma ligação, mas ele ignora, dizendo que seus salvadores estão fazendo um ótimo trabalho. A cena então muda para um cara de armadura que olha os comentários e expressa sua gratidão pelo grupo de Sungu-woo, já que eles ainda estão cuidando dos outros, apesar das circunstâncias. O homem então sai para a luz e pergunta ao seu grupo se eles também devem começar a se mover. Enquanto o grupo do MC caminha pela estrada, Han-woo avisa sobre um novo post. Este é de um usuário chamado o Promotor de Yongdong-po. Ele diz aos outros jogadores que podem comentar naquele post caso não possam pagar 1000 de ouro para criar seus próprios posts. Jisoo e Sungu discutem como as pessoas estão usando o post para comentar sobre seus familiares desaparecidos e falar sobre efeitos de sinergia e monstros. Parece que o post está ajudando muitos jogadores que não têm ouro suficiente para criar posts. O grupo finalmente chega à casa de Han-woo. Ele olha para o lar com expressão preocupada e reza para que sua família ainda esteja segura. O MC pede para ele se acalmar e agir com cautela, já que não sabem qual é a situação ali. Eles veem orques mortos enquanto sobem as escadas, o que deixa Han-woo ainda mais ansioso. Ele começa a rezar pela segurança dos pais antes de abrir a porta do apartamento. Há um enorme corte na porta, o que o assusta. Ele grita para que sua mãe abra a porta. De repente, ela se abre e seus pais aparecem do outro lado, com expressões preocupadas. Depois de conversar com eles, descobre que os dois não escolheram uma carta de classe. Seu pai diz que as cartas não chamaram a atenção deles. Enquanto todos comem, Sungu-woo pergunta aos pais como conseguiram impedir os orcs. Todos os outros apartamentos tiveram as portas destruídas pelos orcs, e apenas o deles permaneceu intacto. O pai conta que usou pesticida para manter os orcs afastados. Isso choca a todos, inclusive o MC. A mãe conta orgulhosa que todos os orcs fugiram quando seu marido borrifou pesticida neles. Han-woo quase cospe a bebida ouvindo aquilo. Após o jantar, a mãe agradece a Sungu-woo e Jisoo por trazerem o filho de volta. Ela oferece um chá verde, já que não tem mais nada em casa. Han-woo diz a ela que também ajudou jogando adagas, mas sua mãe ignora. Enquanto todos descansam na casa, alguns garotos de bicicleta veem as luzes e soltam um sorriso maligno. Jisoo é a primeira a sair do banho. A mãe acha que ela tem um corpo frágil e sente pena. Enquanto isso, Han-woo pensa que ela é 30 vezes mais forte que ele. O MC finalmente fica aliviado quando vai tomar banho. Ele está feliz que os pais de seus amigos estejam bem. O pai conseguiu usar o forte olfato dos orcs contra eles. Caso contrário, ambos teriam acabado como os outros jogadores. Mesmo com o mundo indo para o caos, ainda havia algo positivo. Depois do banho, o grupo começa a limpar suas armas. Han-woo pergunta ao MC o que ele pensa, já que não podem ficar ali para sempre. Ele diz que devem primeiro decidir para onde querem ir, e depois seguir viagem. Sungu-woo pensa que os orcs que apareceram primeiro provavelmente eram batedores. Se houver um grupo maior nas proximidades, pode virar uma batalha em larga escala. O problema é decidir para onde ir, já que não tem um objetivo claro. Enquanto pensa, Hanyu ergue o celular e grita para ele olhar. Ele diz que o cara que criou o post para permitir comentários fez outro. Neste post, o jogador afirma ter criado uma zona segura dentro da estação Yongdong Post, com a ajuda de seu amigo de classe 3 estrelas. Porém, para manter a zona, precisam de ouro ou rações. Jisoo olha para o post e pergunta se podem confiar na pessoa.
Haniel acha que o cara realmente tem boas intenções. Por outro lado, Sung-woo ainda está desconfiado. Ele diz que agora sabe por que ele fez aquele outro post ontem. Mesmo que não estejam mentindo sobre a zona segura, eles gastaram 1000 de ouro para abrir um novo quadro de mensagens, então parece improvável que estejam fazendo isso só por bondade. Ele manda eles olharem os comentários, cheios de elogios ao jogador. Sunbu pensa que ele fez isso apenas para ganhar reputação entre os jogadores. Parece que vão formar um grande grupo em breve. Se isso acontecer, não precisarão fazer nada, e todos os recursos vão simplesmente vir até eles. Haniel não acredita que o cara fez tudo isso para benefício próprio. O MC diz que ele pode estar exagerando, mas a estação é longe demais para eles irem conferir. Haniel encontra um comentário do chefe Gul dizendo que tem outra zona segura no Forte Hashang. Ele menciona no comentário que cobra aluguel. O MC não gosta da parte do aluguel, mas está curioso sobre a zona segura. Ele pergunta ao amigo a distância do forte. Haniel diz que leva 20 minutos de ônibus. Ao ouvir que não é longe, o MC decide fazê-lo seu próximo destino. Enquanto todos se preparam para sair, o MC pede desculpas aos pais por pedir que viajem com eles. O pai sorri e diz que está tudo bem. Ele trouxe o filho de volta são e salvo e então está feliz em seguir sua liderança. A mãe de Haniel diz que, além de monstros, há bandidos andando pelo bairro. O MC fica confuso e pergunta o que ela quer dizer. O pai explica que são apenas adolescentes de moto que roubam as pessoas. Sun-woo suspira ao perceber que agora também terá de lidar com criminosos comuns. De repente, eles ouvem o barulho de uma moto se aproximando. Quando olham para trás, veem um grupo de adolescentes tentando parecer durões. Eles param na frente e exigem que entreguem tudo o que têm. Eles até ameaçam com sua quantidade e tacos de beisebol. O MC sorri e pergunta se eles realmente acham que tem vantagem numérica. Atrás dele, vários olhos brilhantes começam a aparecer. Os garotos imediatamente viram e vão embora antes que ele diga qualquer coisa. Isso deixa o grupo confuso, já que não sabem o que assustou os garotos. O MC olha para trás com preocupação e vê uma matilha de enormes lobos olhando diretamente para eles. Os lobos não atacam imediatamente, então ele sugere que comecem a recuar lentamente. Ele não quer lutar de perto contra monstros de 4 patas. Mesmo sem considerar garras e presas, o equilíbrio deles é muito superior. Se alguém do grupo cair no chão, não sobreviverá. Eles voltam devagar para o prédio. Haniel pergunta se estão seguros dentro do prédio. Mas com os lobos ainda olhando, o MC sabe que eles podem simplesmente arrombar e puxá-los para fora. Enquanto pensa no plano, um dos lobos investe e bate contra a parede. Sun-woo imediatamente joga a garrafa de ácido no lobo que começa a queimar. Enquanto o lobo sofre, o MC ordena que os esqueletos comecem a lançar lanças nele. A única vantagem deles é poder atacar à distância. Quando outro lobo tenta entrar, o MC manda um de seus esqueletos orcs avançar. O lobo destrói facilmente o esqueleto, mordendo sua cabeça, mas de repente, o ácido verde começa a sair da boca do lobo. O MC ri ao revelar que o esqueleto carregava muco de slime. Para finalizar, Wright salta do primeiro andar e apunhala o lobo na cabeça. O MC ganha 240 de ouro por matá-lo. O outro lobo fica aterrorizado ao ver os esqueletos se aproximando com lanças. Não demora até matarem todos os lobos restantes. Sung-wing ganha experiência e sobe para o nível 7. Jisoo olha para baixo e diz que se sentem cada vez mais como um peso para ele. O MC diz que não é verdade, já que a situação não era favorável a eles. Ele olha para ela e pensa que mesmo a classe dela sendo caçadora de tigres, ele deveria vê-la como uma classe especializada, já que ela só foca em força física. Por outro lado, Hangum não parece estar ficando mais forte. Ele tenta controlar o lobo morto, mas não consegue, pois seu nível ainda é baixo. Ele sugere que continuem andando, antes que mais monstros apareçam. Em outro lugar, um helicóptero militar está sendo perseguido por dragões voadores. O capitão grita para o piloto ir mais rápido, mas o piloto diz que já estão na velocidade máxima. Ele xinga o sargento Kim por não descrever bem os dragões em seu relatório. O piloto lembra que foi ele quem ignorou os relatórios do sargento. De repente, aparece uma notificação dizendo que o chefe de campo, Wyvern, apareceu. O dragão agarra o helicóptero com suas garras e o destrói facilmente. Depois, pousam em um prédio enorme e soltam rugido. Sung-wing e o grupo veem isso e ficam aterrorizados. Haniel achou que o helicóptero militar pudesse fazer algo contra os monstros, mas estava errado. O pai nota que os dragões planejam dormir no topo do prédio. Eles estão muito perto da zona segura, mas não podem se mover enquanto aquilo estiver ali. Sung-wing diz que eles vão embora eventualmente e sugere descansarem. À noite, os dragões adormecem nos prédios enquanto o grupo descansa no chão. De repente, o MC nota um brilho, seguido de uma notificação do sistema parecida com a do início do apocalipse. É a segunda fase de seleção de cartas. Han grita para os pais não cometerem o mesmo erro que ele cometeu, escolhendo uma carta fraca.
O pai o tranquiliza, dizendo que não errará, pois joga cartas há 20 anos. Enquanto Sung Wing observa as cartas, ele nota que só restam 15 segundos. Como já escolheu uma carta antes, esta será sua classe secundária. Uma das cartas some diante de seus olhos. Outras pessoas também estão escolhendo. Raon analisa cuidadosamente tentando achar a carta com mais estrelas. O MC sabe que não pode escolher só baseado nas estrelas, precisa combinar com sua classe atual. Ele finalmente acha uma carta que atende suas necessidades e imediatamente a escolhe. Ele escolhe uma carta de link de 3 estrelas, para a classe Mago das Trevas. O sistema diz que ela se combinará com sua classe atual e concederá novas habilidades. Ele olha para suas habilidades e fica satisfeito, já que combinam perfeitamente com sua classe Necromante. Enquanto isso, Raon chora porque pegou acidentalmente uma carta de sacerdote de 1 estrela. A nova habilidade dele permite que ele fique protegido de ataques inimigos por 10 segundos após matar um inimigo. Enquanto ele chora, o pai de Hanyo pergunta se ele escolheu a carta certa. Ele olha para cima e vê que seu pai pegou uma carta de pioneiro de 3 estrelas, que permite criar zonas seguras. Sunugo fica animado ao ver isso, pois não precisarão mais ir ao forte. Enquanto o pai de Hanyo se exibe, ele pergunta à mãe que classe ela escolheu. Ela diz que escolheu chefe de 1 estrela. Ele reclama que ela devia ter escolhido algo útil em batalha. Enquanto isso acontece, Sungu pergunta a Jisoo sobre sua carta. Ela diz que escolheu a carta de assassina de 3 estrelas. Isso lhe dá um senso supremo passivo que aumenta seus sentidos quando está em perigo. Ela percebe que o MC ficou muito forte. Ele consegue usar táticas com eficiência e tomar decisões frias, mesmo sob pressão. Jisoo pensa que nunca poderá ser como ele, por mais que tente. No entanto, ela também precisa ser mais forte, então decide achar sua própria maneira se não puder ser como ele. Ela sabe que precisa crescer na mente e no corpo. O MC chama o pai de Hanyo e pede para explicar sua habilidade em detalhes. A classe Pioneiro permite criar um acampamento do Pioneiro. Isso custa 10 de mana a cada 10 minutos e permite que jogadores se protejam de ataques de monstros. O abrigo tem área limitada e pode ser destruído por ataques fortes. Quando o jogador ficar sem mana, a zona segura passa a custar 100 de ouro a cada 10 minutos. Sunugo percebe que será difícil manter uma zona segura ali. Além disso, juntar muita gente na zona não parece uma boa ideia. Ele sugere usar a habilidade apenas em emergências. Eles também precisam achar um bom local para instalar. Hanyo pergunta se não vão mais ao forte. O MC olha pela janela e diz que não será necessário. Ele acredita que todos os grupos atuais tentarão abusar de seu poder, então é melhor não encontrá-los. Ao olhar para fora, ele vê o dragão se movendo. Os dragões finalmente voam para longe e eles podem sair do prédio. O MC pede para Hanyo procurar a localização das lojas no fórum. Atualmente, Sunu tem mais de 24 mil de ouro. Ele sabe que precisa gastar para ficar mais forte, pois nunca sabem quando encontrarão monstros de alto nível novamente. Hanyo ainda não acha a localização das lojas, mesmo revisando o fórum inteiro. De repente, o grupo ouve motores de moto. Os garotos estão de volta agora que os dragões foram embora. Hanyo diz ao MC que provavelmente são os mesmos de ontem. Ele sorri e diz que devem perguntar aos garotos sobre as lojas, já que estão sempre roubando o ouro das pessoas. Eles devem ter um lugar para gastar. Os garotos conversam sobre a loja enquanto andam. Foram azarados da última vez, mas esperam conseguir bons itens na próxima. 90% dos apostadores desistem antes de ganhar. Eles chegam no esconderijo, mas ele está vazio. Eles abrem silenciosamente uma sala e veem todos os amigos escondidos. O garoto pergunta por Eudin, que parece estar desaparecida. Ele começa a chorar e diz que o homem voltou e levou Eudin porque ela não pegou dinheiro suficiente. Eudin entra de repente e manda ele calar a boca. O garoto pergunta se ela está bem, mas muda de expressão ao olhar para ela. Ela parece uma vampira. Ele passa por ela e entra na sala do chefe. O chefe o chama de Taishong e pergunta por que ele matou Wook. Ele diz que o homem era leal à causa e também líder deles. O garoto diz que o homem atacou primeiro, então não tiveram escolha. O chefe pergunta se ele vai matar Eudin também. Ele se levanta e diz que vampiros, se não beberem sangue, começam a perder a sanidade. Taishong pergunta hesitantemente se ele sabia quantas pessoas Wook matou. Isso irrita o homem, que pergunta se ele está respondendo a ele. Ele lembra que seu chefe generosamente permitiu que trabalhassem para ele. Eles não durarão muito tempo se desobedecerem. Ji-Song começa a sair e diz que resolverá tudo, mas o homem não terminou. Ele o para e diz que, se não juntar 10 mil de ouro em 2 dias, será o próximo a morrer. Enquanto isso acontece, ele ouve vozes fora da sala. Sung-Woo e o grupo entraram no esconderijo. O MC reclama do atendimento ao cliente deles. O chefe acha que ele quer comprar algo e pergunta o que ele deseja. Ele aponta a espada e manda entregar tudo. O vampiro ri e diz que eles não fazem ideia do que se meteram.
Quando Sung-woo percebe suas presas, pergunta se ele é o chefe da gangue do apartamento. O chefe fica furioso ao perceber que eles são os que mataram sua gangue. Ele avança furiosamente, mas um esqueleto orc o segura pelos braços. O MC coloca a espada no pescoço do vampiro e pergunta se ele pode regenerar a cabeça. Dois esqueletos orcs o seguram enquanto Sung-woo empurra a espada até metade do pescoço. Ele ameaça matar se ele se mover. Em seguida pergunta se ele é o senhor dos vampiros. Ao ouvir isso, o vampiro ri. Ele se liberta e destrói a espada. O vampiro tenta atacar o MC, mas leva várias adagas. Parece que o MC tá lendo seus movimentos. Antes que o vampiro avance, Jisoo corre e corta um dos braços dele. Ele grita de dor enquanto o sangue jorra. Sung-woo passa direto por ele e o chuta na parede. O vampiro tenta sair correndo, mas ele ordena que Wright o acerte com uma pedra explosiva. Ele chora de dor no chão. Ele tenta fugir novamente, mas grita enquanto queima a perna. O MC revela que colocou ácido no chão. Ele olha para trás e vê Wright carregando outra pedra. Isso o assusta e ele começa a implorar por sua vida. Sung-woo pergunta se ele é o senhor dos vampiros. O vampiro balança a cabeça e diz que só é um seguidor do verdadeiro senhor vampiro. Ele apenas enganava outros vampiros e ficava com o dinheiro deles. O MC pergunta onde ele está. O vampiro revela que fica na estação 37. Ele tenta fugir depois de responder, mas Jisoo apunhala pelas costas. O grupo então pergunta aos garotos onde está a loja. Eles revelam que ficam perto dali. O MC pergunta sobre Yujin. Antes que possam falar, a garota pergunta se ele está falando dela. Ela se apresenta como uma vampira que é amiga de Wookie. Ela pergunta se são os assassinos de Wookie. Hanô diz que não mataram ninguém chamado Wookie. Após ouvirem sobre o homem que impõe regras cruéis, o grupo fica preocupado. Ela fala sobre como ninguém pode sair sem pagar o valor que ele escolhe. Mesmo sendo um vampiro, ela ainda é humana. Ela só muda quando bebe sangue ou passa por situações extremas. Ela diz que o homem, na verdade, é o verdadeiro chefe dos Prioritices. Ele mantém vampiros por perto como animais de estimação e os obriga a matar pessoas para beberem seu sangue fresco. Jolian era um líder de gangue que ficava alto quando via sangue, então foi fácil transformá-lo em vampiro. Enquanto explica, ela indica que o refúgio fica próximo. O MC pergunta sobre o homem e o Jin diz que ele não é fácil de lidar. Ele dá a seus subordinados uma poção que os deixa poderosos. Ela revela que Wookie tomou essa poção em segredo e é por isso que ficou tão forte. Hanô checa o histórico do Fórmon e vê que Wookie é um jogador de nível alto graças aos assassinatos. Os jogadores acima do nível 8 recebem uma missão dizendo que Bai Yun-jan é o senhor dos vampiros de alto nível. Parece que é esse cara que encontrou um modo de criar vampiros. Ele deve ser muito mais forte do que os vampiros normais. Yujin implora que a deixe se juntar ao grupo. Sung-woo pergunta qual é o nível dela. Ela diz que é nível 5. Mesmo sendo um vampiro, não deveria ser fraca. Ela diz que é assim por causa de uma poção que o homem lhe deu. A poção dá poder, mas ela perdeu toda a mana por causa dela. O grupo finalmente chega ao refúgio e vê várias pessoas desesperadas esperando sua vez. Hanô reclama que o posto exige 100 de ouro. As pessoas reclamam, mas o cara que está tirando ouro ameaça jogá-las para fora. O grupo é capaz de reconhecê-lo pelo sorriso e roupas de marca. Ele o observa e percebe que está mais fraco do que antes. As pessoas dizem a ele para sumir com Yujin. Ele tenta remover o 100 de ouro dela, mas Yujin não tem nada. Ela tenta explicar que é parte do grupo, mas ele não quer ouvir e se prepara para bater nela. Antes que ele a atinja, o pai de Hanho segura o braço dele. O cara pergunta quando velhos começaram a agir com imposição. Com o sinal de Yujin, vários jogadores de camisa preta cercam o grupo. Mesmo assim, Sung-woo e o grupo não demonstram medo. Eles estão curiosos para saber quantas pessoas estão no refúgio. O grupo entra no posto e o chefe pergunta se estão lá para fazer uma compra. Ele nota que Sung-woo está olhando para ele e pergunta se já se encontraram antes. Antes que o MC responda, Jiulin aparece e pergunta por que eles estão ali. Quando ela vê Yujin, ela quase a apunhala. A garota implora para não morrer. Gil se aproxima e começa a cheirá-la. Ela pergunta como Yujin ainda tá bem, mesmo tendo bebido sangue falso. Isso deixa o MC confuso. Então Yujin explica que é apenas uma mistura de água com sangue artificial. Gil diz que Yujin deve ter bebido sangue humano com bom sabor antes. Os olhos dela brilham ao lembrar disso, e isso deixa Yujin aterrorizada. O homem aparece com poções nas mãos e pergunta se ele é Sung-woo. Ele reconhece Sung-woo como o cara que fez um post, mas o MC diz que foi um amigo quem fez isso. Gil ameaça Yujin para descobrir quem é realmente o responsável pelas ações do grupo. Han-woo diz a verdade e aponta pro MC. Isso deixa o MC furioso. Gil pergunta se ele é o líder do grupo. Ela acredita que ele é capaz de vários truques e deve estar escondendo sua verdadeira força. Ela diz que mesmo assim não acreditará até ver por si mesma. Enquanto isso, o homem revela que Yujin é parte do grupo dele. O MC fica furioso ao ouvir que ela é apenas um animal para ele. Ele revela que o grupo de Nisuen foi transformado em vampiro, mas ele conseguiu para que só buscassem sangue humano fresco. Ele ainda diz que eles não têm mais escolha. A garota diz ao MC que ele não refletirá nem por um segundo se tiver a chance de matá-lo. Ele acena para um dos capangas trazer um mapa e diz que esta será sua área e eles deverão trabalhar para ele. Ele acha que o MC é fraco e vai cair facilmente. Apesar disso, ele parece feliz em tê-lo no grupo. O MC sorri e pergunta o que acontecerá se ele recusar. O homem responde que se ele recusar, todos ali morrerão. Han-ho diz pro MC recusar imediatamente. Antes que o MC fale, o homem diz que terminou a conversa. Ele ordena aos capangas que capturem todos do grupo. Os capangas se aproximam e o MC pergunta a Yujin se ela quer ficar ali para sempre. Ele pergunta se ela quer receber ordens desse covarde todos os dias. Han-ho o chama de covarde, o que irrita o homem. Ele diz que está cercado e não tem para onde correr. O MC sorri e pergunta se ele realmente acha isso. De repente, o pai de Han-ho ativa sua habilidade e cria uma zona segura no refúgio. Vários orbes de luz começam a aparecer e criam um grande escudo. Os capangas tentam atacar, mas suas armas atravessam. O MC diz que estando na zona, eles estão protegidos. O homem fica chocado ao perceber que ele tem habilidade rara. Ele ativa sua própria habilidade e ganha uma força enorme. Sung-woo aproveita isso e ordena aos esqueletos orcs que ataquem. O homem pergunta se ele realmente quer lutar.
O MC explica que tá protegido pela zona e o homem ficará sem energia mana rapidamente. Gilsu aparece atrás do homem e o ataca com sua lança. Apesar de forte, a zona segura faz seus ataques serem lentos. Ele tenta atacar, mas o time aproveita e ataca várias vezes. E o Jin diz a Julin pra ver algo incrível. Com a zona segura ativa, o MC não pode matar o homem, mas ele começa a deixá-lo em um estado crítico. Ele corta o braço do homem e quando o braço cai, ele revela o seu osso. Ele olha pra Yujin e ri, dizendo que finalmente é humano de novo. Isso deixa os jogadores chocados. Ele usa sua mana pra fazer seu braço crescer novamente. Ele diz que apenas uma coisa no mundo pode machucá-lo, e pergunta se eles têm algo assim. Sungu sorri. Ele ordena aos esqueletos orcs que tragam o zumbi que caiu nas escadas.